A empresa brasileira de aeronáutica Embraer anunciou que quase 1.500 funcionários se inscreveram no programa de demissão voluntária da empresa. A previsão é que ainda esta semana alguns empregados já sejam dispensados. De acordo com a legislação trabalhista, esse procedimento pode ser utilizado por qualquer empresa. O programa de demissão voluntária é uma ferramenta utilizada por empresas públicas ou privadas. Por meio do PDV, as companhias conseguem reduzir o número de funcionários e, consequentemente, os gastos com salários e demais direitos trabalhistas. Nesta semana, por exemplo, a Embraer anunciou a demissão voluntária de parte dos empregados. Isso acontece quando há interesse da empresa na demissão e o trabalhador concorda em ser dispensado. Ao ser demitido de forma voluntária, o trabalhador deve receber uma série de direitos. Além das verbas rescisórias, os empregados devem receber complementação do plano de previdência privada, assistência médica ao titular do plano e dependentes, e indenização paga de forma proporcional ao tempo de serviço e eventuais benefícios oferecidos pelas empresas. Bom, e para tirar nossas dúvidas sobre esse assunto, nós convidamos o advogado trabalhista Gustavo Beirão, que está aqui no estúdio conosco hoje. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Érica. Bom, explica melhor para a gente como funciona a adesão a esse plano de demissão voluntária. As empresas, primeiro, elas têm que fazer uma justificativa desse plano de demissão voluntária, que é apresentada, aos seus trabalhadores. A partir daí, faculta-se a esses empregados a adesão. É importante a gente salientar que na nossa legislação brasileira não existe uma lei específica que regulamente o plano de demissão voluntária. Portanto, é muito aconselhável que as empresas chamem também os sindicatos na hora de elaborar esse plano e discriminar todos os benefícios e todos os incentivos que serão dados aos seus empregados. Quer dizer, a empresa precisa ter uma justificativa para implementar isso na empresa? Precisa estar passando por alguma dificuldade para poder fazer isso? Ou não, ela simplesmente pode, é um recurso que ela pode usar desde que chame os organismos envolvidos? Normalmente ela justifica, porque do contrário se caracterizaria uma dispensa involuntária. Normalmente elas utilizam desse artifício quando existe uma redução muito drástica no mercado, seja do produto ou do serviço que ela oferece, ocasionando a redução da demanda, ou até mesmo para enxugar custos. Então, ela pode se utilizar desse artifício para que reduza os seus quadros de funcionários. O empregado, ele perde direito se ele adere a um plano ou PDV? Não, na verdade, todas as verbas trabalhistas, elas deverão estar incluídas nesse PDV, além de outros incentivos e benefícios que a empresa está oferecendo para que se torne atraente para o empregado a adesão. É interessante nós notarmos também que a empresa ela não pode coagir o empregado a adotar o plano de demissão voluntária. Ele deve ser feito de uma forma voluntária, como o próprio nome diz, deve discriminar quais são os benefícios e os incentivos, não pode haver discriminação de forma alguma entre os empregadores que poderão aderir ao plano e sempre tem que haver esta concessão de ambas as partes para que ele seja válido. Quem adere pode receber o seguro-desemprego, por exemplo? Interessante. O seguro-desemprego ele é um benefício de natureza previdenciária, cujo risco a ser coberto é o desemprego involuntário. A partir do momento que é facultado ao trabalhador aderir ou não, muitos entendem que não seria devido o seguro-desemprego, assim como o FGTS também. No entanto, nós temos identificados em alguns tribunais regionais do trabalho que o simples fato da adesão do empregado não impede o recebimento do seguro-desemprego. E em relação ao FGTS, muitas empresas podem colocar como um dos benefícios o recebimento desses valores de FGTS. Empresas públicas e privadas podem usar desse mecanismo aí do PDV? Sim. Na verdade, nós inclusive encontramos uma legislação em 1997 que não só os empregados públicos, mas também servidores públicos do Executivo Federal, eles tiveram a oportunidade de aderir a um plano de demissão voluntária. Então, não existe restrição quanto a quem pode oferecer. Dá para a gente elencar aí quais são os prejuízos e os benefícios para quem adere e qual o momento assim que o próprio empregado deve analisar para poder estar se voluntariando ao PDV? Na verdade, é uma situação muito particular de cada empregado.
Os benefícios são, como a gente já falou, todos os direitos trabalhistas e alguns incentivos que são dados, em geral, nos planos de demissão voluntária, como, por exemplo, um salário por cada ano trabalhado, a manutenção durante algum tempo, e em alguns casos até por tempo indeterminado, a depender do que a empresa ofereça, do plano de saúde, complementação dos planos de previdência privada. Prejuízos que poderiam vir a acarretar depende muito daquele empregado, às vezes, que tem pouco tempo no emprego, né? Então ele não teria uma indenização tão vantajosa, mas nesse caso, como ele não é obrigado a aderir, ele pode continuar com a manutenção da relação de trabalho. Doutor, ultimamente a gente tem visto, né, muitas empresas oferecendo esse PDV para os funcionários. E muita gente tem dúvidas, claro, né, no momento, fica em dúvida se é vantajoso ou não. Onde a pessoa pode tirar todas as dúvidas que ela tem sobre esse assunto quando ele é apresentado esse programa pela empresa? Boa pergunta, Érica. Na verdade, os sindicatos, normalmente, quando as empresas vão oferecer, elas já chamam, né, esses sindicatos para poder, em conjunto, né, analisarem as cláusulas, os incentivos. E, além dos sindicatos, os trabalhadores podem procurar um advogado trabalhista, especialista, né, no assunto, para que todas essas dúvidas possam ser dirimidas antes da adesão. Tá ótimo, muito obrigada, doutora. Eu conversei com Gustavo Beirão, que é advogado trabalhista, e tirou nossas dúvidas a respeito do PDV, do plano de demissão, programa de demissão voluntária. Obrigada, até uma próxima. Até a próxima.